E a gente convida para presidir os trabalhos da mesa o juiz de direito da vice-presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, Everton Amaral. Representando o NOAD, o juiz auxiliar da presidência, João Eduardo. Eu já vou botar na mesa agora. Juiz de direito Gustavo Marinho, que vai nos falar sobre remissão pela leitura. Juiz de direito Fábio Ataíde, remissão pela escrita. Juíza de direito Tatiana Freitas de Paiva Macedo, trabalho de presos. E por fim, juiz de direito Paulo Maia, que vai nos brindar com o tema pena pecuniária. Senhor presidente da mesa, com a palavra. Muito obrigado. Bom dia ainda a todos. Eu gostaria, inicialmente, de forma muito rápida, apenas justificar a ausência do vice-presidente desembargador Gilson Barbosa, que teve que ir ao tribunal em razão da sessão extraordinária que foi convocada. E, sem mais delongas, vou passar a palavra para os debatedores, os painelistas, que terão até 10 minutos para cada um para falar. Será uma dinâmica um pouco diferente e vão tentar nos trazer algumas luzes sobre o tema. É possível, então, ressocialização? Doutor Gustavo. E a mesa aqui, colega Everton, doutora Tatiana, doutor João, doutor Paulo. E quero cumprimentar a plateia e dizer que nós estamos passando por uma situação muito difícil. O sistema carcerário está mostrando aí a todo dia, a todo dia como andam a criminalidade, o aumento. Todos nós sabemos, porque parece um BBB, né? Todo dia tem notícia, todo dia tem fatos novos, né? Tem notícias ruins do sistema e, por outro lado, no que nós vemos são poucas soluções. Realmente temos visto alguns esforços, né? Alguns esforços por outro lado, mas nada que tenha rendido alguma solução que amenize essa situação. Estou falando aqui, primeiramente, do sistema carcerário, porque o meu tema é remissão por leitura, pela leitura. Então, naturalmente, eu tenho que abordar esse contexto para haver essa situação da matéria e dizer um pouco sobre o sistema, né? Falar um pouco, fazer essa introdução para dizer que nossa temática é essa agora. Já se falou em justiça restaurativa, já se falou em conciliação, aqui vai se falar em conciliação também, mas agora vamos entrar dentro do sistema, vamos ver como é que está sendo tratado o preso, tratado aquele que está enclausurado, passando por um período e está sofrendo, está tendo seus direitos todo dia sendo lesados, né? E o que ele mais quer, aquilo que ele quer é passar por aquele sistema, passar pelo que a pena, pela pena que foi lhe combinada e voltar à sociedade. Isso é o desejo de todos. Só que a sociedade, né, nós, gestores em si, nos proporcionam totalmente uma coisa adversa do que se espera. A pena em si, ela traz em seu contexto dois princípios, o sentido pedagógico e o sentido retributivo. Então, o sentido pedagógico, longe disso. Os presídios, ao contrário, têm tratado o preso de forma desumana e o resultado disso é o aumento da criminalidade proveniente dessa realimentação que há do período que eles estão lá. Eles são, hoje em dia, todo mundo sabe que eles são cooptados por facções e tal, essas coisas todas. Então, mas nós temos alguns institutos que, de há muito tempo, já poderiam estar sendo implantados. É o caso da remissão por leitura, é o caso da remissão por escrita, que o doutor Fábio também vai falar aqui. Então, essa remissão que reduz
o tempo de pena é salutar, por diversos motivos, né? Remissão por leitura, diminuir a pena em virtude de uma leitura de um livro. É muito interessante isso, porque, na verdade, você vai incentivar aquele cidadão que está ali, passando pelo período de custódia, a ler. E a leitura nos leva a outros mundos, nos transporta além dos muros dos presídios, né? Então, é muito justo que isso aconteça, é muito salutar, é muito pedagógico e gratificante e contribui para o crescimento do ser humano. E aquele que está preso realmente tem um tempo bem razoável para a leitura. Então, o sistema viu que há essa possibilidade e instituiu, primeiramente, a remissão pelo trabalho, depois a remissão pelo estudo. A remissão pelo estudo e pela leitura, elas andaram ali para e passo, só que faltava uma regulamentação. Daí veio uma recomendação do CNJ, depois de um certo tempo os tribunais, algumas ações foram feitas, alguns resultados pontuais, e aqui chegou ao Rio Grande do Norte, agora já pelo ano de algumas ações em Mossoró com o nosso colega Dr. Cláudio Mendes, em que instituiu realmente, através de uma portaria, a remissão pela leitura, né? Criou uma portaria, criou uma equipe e batalhou e lutou para a edição da Lei 10.182, agora em fevereiro de 2017. O Estado do Rio Grande do Norte tem essa lei que disciplina a remissão pela leitura. E a remissão pela leitura, como o próprio nome diz, a pessoa vai ler um livro, ele tem um período para ler esse livro, um período de 30 dias, ele pode ler até 12 obras por ano, e a cada livro ele terá 4 dias de desconto na pena. Então, ao longo de um ano, ele terá 48 dias se ele ler todos os livros, cada mês um livro. Então, é interessante. Eu acho até que, no futuro, existem leitores assíduos, né? Existem leitores que gostam e podem ler até mais de 12 livros anuais. Tempo eles têm, né? Então, é interessante esse aspecto. Acho que o sistema penitenciário tem uma função muito importante, tem que se inteirar, tem que buscar trazer para dentro desses presídios, dessas unidades, soluções que humanizem a pena, de forma que as pessoas consigam pensar, consigam refletir, consigam crescer, porque não adianta você colocar as pessoas dentro de paredes e esperar que um dia eles saiam tranquilos, satisfeitos, depois de todos os agozes de uma penitenciária que sabemos que estão retratadas no dia a dia, né? Então, é preciso aplicar essas remissões pelo trabalho, pela leitura, pelo estudo. Essas duas, estudo e leitura, é muito importante. É uma que eu reputo as mais importantes, porque realmente haverá esse crescimento pessoal, esse crescimento intelectual dessas pessoas, no sentido de ver que é capaz de crescer na vida, de encontrar soluções, de abrir sua mente para alcançar a solução de alguns conflitos que eles tenham passado. A leitura traz tudo isso, todos vocês sabem, são leitores, né? Somos todos leitores, e eu acredito que o Estado do Rio Grande do Norte está
está no prejuízo com relação a isso, assim como todo o país, porque não vem aplicando como deveria. Aqui em Natal, eu até faço uma meia-culpa, apesar de não ser o juiz da execução dos regimes, né, privativa de liberdade, eu sou das penas alternativas, mas eu vejo que essa situação deve ser implantada, até conclamo aqui os nossos colaboradores do programa Novos Rumos, da CEPA, para juntos implantar com mais eficiência essa remissão pela leitura aqui no Estado. Acho que é um bom caminho para a gente começar, né, ou recomeçar a implantação desse instituto. Então, é isso que eu gostaria, o tempo já me chegou aqui, e agradecer a presença e ao Tribunal de Justiça pelo evento. Muito obrigado, doutor Gustavo. Vamos passar a palavra em seguida para a nossa colega juíza Tatiana Paiva Macedo, vai falar um pouco sobre o trabalho do preso. Meu nome é Tatiana Macedo, estou atualmente como juíza substituta da Vara Criminal de Apodi e vim aqui falar para vocês um pouco da ressocialização pelo trabalho e compartilhar algumas experiências por mim vivenciadas na comarca. Bom, sem querer me alongar muito, até porque o tempo é curto, convém tecer alguns breves comentários acerca da normatização do tema, até porque eu acredito que a plateia seja, em grande maioria, formada por não juízes. A Lei de Execução Penal, promulgada no ano de 1984, uma das leis que eu particularmente considero uma das mais bem elaboradas do nosso ordenamento jurídico, trouxe como um dos objetivos a ressocialização dos presos e a sua consequente reinserção na sociedade. Uma das formas de se garantir essa reinserção na sociedade se faz, senão, através do trabalho. Nesse contexto, a lei trouxe o trabalho como um dever social e um reflexo da dignidade da pessoa humana, tendo uma finalidade tanto produtiva como educativa. Assim, esse trabalho, antes de ser um dever do preso, ele é também um direito seu. Esse trabalho ele pode ser tanto interno, que é aquele realizado dentro dos próprios estabelecimentos prisionais, como um trabalho externo, que é aquele realizado em serviços e obras públicas da administração pública direta e indireta, e também em empresas privadas. Através desse trabalho, o preso ele obtém não só o benefício da remissão, já que a cada 3 dias de trabalho ele poderá descontar 1 dia da sua pena, como ele também poderá utilizar parte do tempo em que permanece preso para obter uma maior capacitação profissional, para que, ao se tornar um egresso do sistema prisional, ele possa ter um meio lícito de garantir o seu sustento e o sustento da sua família. Infelizmente, além da precariedade dos sistemas prisionais, que o doutor Gustavo já falou aqui, pouco se investe atualmente na capacitação profissional desses presos. Segundo o levantamento feito pelo DEPEN, que é um órgão executivo que fiscaliza o cumprimento das diretrizes da Lei de Execução Penal, no ano de 2014, o número de presos que trabalhavam não ultrapassou 16%. No Rio Grande do Norte, esse número não ultrapassou a margem de 3%. Esse mesmo estudo, ele fez um levantamento e que das unidades prisionais brasileiras, apenas 22% dispõem de oficinas de trabalho. O Rio Grande do Norte, infelizmente, também se encontra entre aqueles estados com os piores índices. Em que pese esses desestimulantes dados, atualmente pode-se citar bons exemplos no Brasil acerca do investimento na ressocialização dos presos e na capacitação profissional. O CNJ, por exemplo, desde o ano de 2009, vem exercendo o programa Começar de Novo, cujo objetivo é sensibilizar os órgãos públicos, as empresas privadas e a sociedade civil de disponibilizar
vagas de empregos e cursos de capacitação profissional. Desde que foi criado, esse programa ele já disponibilizou mais de 16 mil vagas de emprego, dentre as quais mais de 12 mil já foram preenchidas por presos ou egressos do sistema prisional. No Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por exemplo, um tribunal que eu também tive a honra de fazer parte como magistrada por quase 3 anos, esse mesmo programa ele já disponibilizou uma parceria com mais de 22 empresas privadas. Um outro exemplo muito importante para ser citado é do Estado de São Paulo, em que uma parceria entre a Secretaria da Administração Penitenciária e a Federação das Indústrias de São Paulo tem possibilitado a capacitação de profissional de mais de 1.500 detentos. Essa parceria ela traz importantes vantagens para o setor privado. Aqui tem alguns depoimentos de empreendedores, porque além deles exercerem uma importante contribuição social, eles diminuem o seu custo, pois a contratação de mão de obra penitenciária, ela além de ser mais barata, ela não gera vínculos empregatícios. Tanto é assim que, segundo dados levantados pelo CNJ, em 2010, mais de 9 governos estaduais aprovaram leis que ou estimulam ou obrigam as empresas que contratam com o poder público a ter uma cota mínima de contratação de ex-detentos entre seus funcionários. Particularmente no Rio Grande do Norte, a Apodi tem sido um grande exemplo voltado para a ressocialização dos presos. Esse incentivo de Apodi, ele iniciou-se logo na construção, na ampliação e melhoria no CDP, em que houve uma enorme redução de gastos, pois além da utilização dos recursos advindos das penas pecuniárias, que será falado aqui também, foi utilizada a mão de obra carcerária. A construção também, como vocês podem ver ali, do centro cirúrgico da maternidade local, também foi feito, se não, com a mão de obra penitenciária. Além desses 2 exemplos de diminuição de gastos em obras públicas, os presos de Apodi têm realizado serviços de limpeza, de carpintaria e jardinagem, tanto no prédio do Poder Judiciário como em outros prédios públicos. Atualmente, esse foi o CDP após essa melhoria. Atualmente, o grande trabalho que tem sido exercido lá é esse projeto Varrendo a Violência, Empregando a Paz. Esse projeto ele é muito importante porque para ele dar certo, ele exige a participação da sociedade na ressocialização desses presos. Porque a sociedade ela recolhe as garrafas do meio ambiente, entrega no CDP, esses presos reciclam, fazem as vassouras, vendem as vassouras e parte do produto adquirido na venda dessas vassouras é revertido no sustento dos presos e de seus familiares. Estima-se que mais de 20 mil garrafas já foram retiradas do meio ambiente, trazendo assim também uma importante contribuição na preservação deste. Bom, o tempo é curto, né? Tenho 3 minutos. E me permita, antes de ir para o final, citar só mais um exemplo, porque tem sido uma grande inspiração para mim. Há 3 anos eu estive em Foz do Iguaçu e, não como juíza, eu pude contratar o serviço de motorista e de guia de turismo vocês podem pesquisar, uma história verídica, uma pessoa conhecida, Val, senhor das armas, que foi um dos grandes traficantes de armas do Brasil. Ele atuava diretamente no tráfico de armas na fronteira Brasil-Paraguai e que foi ressocializado, além pela religião, pelo trabalho. Quando eu cito esse exemplo, muitas pessoas me dizem, mas e aí hoje, esses anos depois, ele ainda continua ressocializado? E no início do mês eu estive em Foz do Iguaçu também e, coincidência, eu acredito que foi destino, eu contratei um serviço com a outra guia de turismo e descobri no carro que era se não, irmã de Val, também ex-detenta, também ressocializada. No mesmo dia eu contratei o serviço do seu marido, que também é ex-detento, atuavam na mesma quadrilha e também ressocializado, alguns pela religião e outros também pelo trabalho.
Enfim, só para concluir, é fato público e notório que a atual conjectura que esses presos têm sido submetidos geram baixos índices de reincidência e baixos índices de ressocialização e altos índices de reincidência. A sociedade, ela construiu a ideia equivocada que investir em estabelecimentos prisionais é senão investir em regalias para os presos. Essa ideia, repita-se, equivocada, porque o investimento na ressocialização dos presos é um investimento direto na segurança da sociedade. Porque quanto maior o número de ressocializados, menor são os números de vítimas. Veja bem, não se está dizendo aqui que o trabalho dos presos é uma solução para a crise do sistema penitenciário ou para o problema de segurança por nós vivenciados. Mas hoje se constata que a maioria desses detentos são formados por jovens que não tiveram acesso à cultura, acesso à educação e acesso à capacitação profissional e, portanto, são excluídos do mercado de trabalho. É constatado ainda que a maioria dos crimes hoje em dia envolve o patrimônio, em que essa população, essa juventude, ela vê no furto ou no roubo ou em qualquer outro crime uma forma mais fácil de obter o seu sustento do que através do trabalho lícito. Assim, o que se chama hoje de laborterapia, aliado à escrita, à leitura, traz para o preso a vontade de se sentir útil e produtivo, mostrando caminhos fora da criminalidade, caminhos esses que sequer um dia foram por eles conhecidos. Não obstante, mostra-se necessário e imprescindível não só a participação dos órgãos públicos, das empresas privadas, mas principalmente da sociedade, para que acolha esse preso ao sair do sistema prisional e para que ele possa abandonar o estigma perpétuo que ele carrega de ser um ex-detento. Ressocializar é se não inserir esse preso na sociedade. E isso não se faz possível senão através da integração. Então, assim, fica aqui o meu apelo, agora não mais como magistrada, mas como cidadã, como vítima em potencial que sou, como vocês, como vítima em concreto que eu já fui mais de uma vez, inclusive, para os juízes, que em sua função, eu diria, muitas vezes é capaz de definir destinos, mas principalmente para todos, para que a gente não fique insensível a essa problemática atual enfrentada pelo não investimento na ressocialização dos presos. Eu concluo aqui com essa frase. Costuma-se dizer que ninguém conhece verdadeiramente uma nação até que tenha estado dentro de suas prisões. Uma nação não deve ser julgada pelo modo como trata seus cidadãos mais elevados, mas sim pelo modo como trata seus cidadãos mais baixos. Fica aqui essa reflexão. Eu agradeço o convite ao tribunal e principalmente ao doutor Gustavo. Saiba que o senhor tem a minha admiração pelo simples fato de pensar diferente. Obrigada. Obrigado, doutora. Dando continuidade, vou seguir aqui a ordem. Vou passar a palavra para o colega Paulo Maia. Pois não. Obrigado, presidente. Saúdo a todos na mesa, na pessoa do doutor Everton, meu colega de turma. Saúdo também o nobre colega de Minas. Seja muito bem-vindo, a noiva do sol. Aqui todo dia é dia de Natal. Então, seja sempre muito bem-vindo aqui à nossa terra. Eu vim falar sobre pena pecuniária. Mas eu sou juiz de juizado, então eu sou muito simples e direto. É pagar dinheiro, pagar valor. Em vez de ser pena de prisão, o cidadão vai pagar um valor para se livrar da cadeia. Pode ser no início ou pode ser no final do processo. No início, é feito de forma consensual, através da transação penal, que é ofertada pelo Ministério Público, nos juizados especiais criminais. E, ao final, é como medida substitutiva a pena privativa de liberdade imposta pelo juiz. Então, o réu vai pagar um valor para não ser preso. Então, é evidente que essa é uma das penas alternativas à pena privativa de liberdade que já estão previstas no nosso ordenamento jurídico há quase 2 décadas, que foram introduzidas
no Código Penal por uma lei lá de 1998. Então, entre elas estão a prestação de serviço à comunidade, a interdição temporária de direitos, a perda de bens e valores e a limitação de fim de semana. A justificativa, já naquela época, já lá quase 20 anos atrás, era diminuir a superlotação dos presídios, né, pela falência do sistema carcerário, o doutor Gustavo falou, parece que não mudou muito. Reduzir a reincidência, por quê? Porque há estudos que mostram que quem está sujeito à pena privativa de liberdade tem uma reincidência altíssima, supera 80% o índice de reincidência. E também, e aí esse é o maior objetivo desse encontro, a gente discutir, favorecer a ressocialização, uma vez que o indivíduo, uma vez encarcerado, está lá no que nós conhecemos, e é muito falado na imprensa, na universidade do crime. Então, para livrar esses crimes de menor potencial ofensivo, esses crimes mais leves, menor potencial ofensivo e de médio potencial ofensivo, a lei previu a possibilidade do acusado ou do sentenciado pagar um valor para não cumprir a pena. E como isso tem sido utilizado? Tem sido feito de forma positiva? Bastante positiva. Apesar de não ter alcançado todos esses resultados, até porque, como nós já tratamos aqui, todos trataram, a questão da superlotação dos presídios e do problema da ressocialização ainda é um desafio muito grande, pelo qual passamos em todos os crimes, e não só nesses, nos quais a pena pecuniária pode ser utilizada. No entanto, o que tem me chamado mais atenção em relação às prestações pecuniárias é que o Poder Judiciário vem fazendo um papel de extrema relevância no que se refere à destinação dessas penas. Antigamente, antes de 2012, quando o CNJ regulou o tema, o juiz como é que fazia? Ele recebia o acusado e dizia, olha, você vai depositar um salário mínimo para uma instituição aqui de manutenção dos idosos, ou então vai deixar uma cesta básica ali na Casa de Apoio à Criança com Câncer. E assim era feito. Era relevante? Tinha sua relevância, mas não tinha um alcance que houve após a regulação pelo CNJ da destinação das prestações pecuniárias. Como é hoje? O acusado, ele deposita o valor numa conta, esse valor o juiz vai gerir durante um determinado período, até que acumule esse valor, que dê para fazer alguma coisa. Quando passa um determinado período, geralmente um ano, o juiz lança o edital, um edital em que ele vai verificar quais são as entidades que têm capacidade para promover projetos de relevante alcance social e que ele deve priorizar aqueles projetos voltados para a segurança pública, saúde e educação. Então, veja que papel importante o Poder Judiciário está trazendo com essa função de destinar a prestação pecuniária. A doutora Tatiana acabou de falar aqui do CDP de Apodi, que foi todo construído, reformado e ampliado com dinheiro de prestação pecuniária. O doutor Marcos Vinícius, que vai lançar o livro daqui a pouco, e amanhã também na corregedoria, tem um manual completo sobre como utilizar essas prestações pecuniárias, já fez diversas destinações voltadas para a cultura, voltadas para promover o jovem, evitando que ele vá para as drogas, para o crime. Então, e lá em Mossoró, ontem eu tive a satisfação de destinar quase 50 mil reais, e no ano todo já são mais de 112 mil reais, para todas as unidades de segurança pública da cidade. Delegacias, cadeia pública e penitenciárias receberam sistemas de monitoramento através de câmeras com o dinheiro das prestações pecuniárias. Então, veja, se há um conceito de reparação de crime, este conceito se traduz na utilização das prestações pecuniárias pelo Judiciário para devolver à sociedade o dinheiro que foi arrecadado em razão do cometimento do crime para evitar o cometimento de novos crimes através do investimento em segurança pública. E isso vem sendo feito com muita propriedade aqui no estado do Rio Grande do Norte e em todo o Brasil. É muito importante que a gente veja que em todas as comarcas tem isso. Então, se você juntar o valor que é destinado pelo Poder Judiciário a ações desse tipo em todo o estado, doutor João, vai superar em muito, isso eu tive essa informação ontem, em mais de 10 vezes, o que o próprio governo do estado
colocou no orçamento público para o investimento em infraestrutura das delegacias. Eu fiquei impressionado com essa informação que eu tive ontem de uma delegada da Delegacia de Apoio à Mulher, lá em Mossoró, que ela me disse: o dinheiro que está sendo investido aqui em Mossoró, pelo Poder Judiciário, é 10 vezes maior do que o que o Executivo colocou no orçamento público voltado para reforma, pintura, estruturação, segurança das delegacias. E são delegacias e unidades de segurança que sofrem com depredação, com furtos. É incrível, mas as delegacias sofrem com furtos, com queima de arquivo, com fuga de presos. Então, se a gente não fizer esse papel, que muitas vezes o juiz pode dizer: mas olha, o que é que eu tenho a ver com isso? Eu tenho que julgar os processos. Eu não tenho que estar atrás de fazer papel do executivo, mas não é fazer o papel do executivo. É simplesmente você saber que tem que ter uma destinação dessas prestações pecuniárias para coisas efetivamente relevantes. E isso eu tenho certeza que está acontecendo aqui no Estado do Rio Grande do Norte, sou testemunha e tenho procurado fazer no meu juizado especial criminal enquanto ele ainda existe. Dessa forma que eu gostaria de dizer que é muito importante a gente estar aqui hoje discutindo esses temas de ressocialização, apesar de saber que a sociedade está buscando sangue e não ressocialização ou penas mais brandas. Nem nós também estamos procurando penas mais brandas ou soltar o condenado ou o acusado de forma mais rápida. Não é isso que os juízes do Rio Grande do Norte e do Brasil querem e desejam, porque, como bem disse a doutora Tatiana também, somos todos vítimas em potencial da mesma possibilidade de ser também vítima de delito. Mas o que nós precisamos é fazer com que haja justiça também na aplicação das penas. E se a lei assim permite, assim teremos que aplicar. Muito obrigado. Muito obrigado, colega Paulo Maia. Dando continuidade, nosso colega magistrado, juiz auxiliar da presidência do Tribunal de Justiça, nosso colega João Eduardo, com a palavra. Boa tarde a todos. Saúdo os demais colegas de direito, os presentes, o doutor Luiz Carlos, na pessoa do nosso presidente, juiz de direito Everton Amaral. Meu nome é João Eduardo, eu sou também juiz do juizado, então minha fala será sumaríssima também, né? A gente não perde esse ranço. E vim falar sobre o núcleo de orientação e acompanhamento dos usuários e dependentes químicos da comarca de Natal. Esse núcleo, o NOAD, foi uma criação do desembargador Saraiva Sobrinho, quando era juiz de direito responsável pelo processamento em relação aos delitos de entorpecentes. E ele, então, percebeu que todos nós estamos dizendo que as atribuições judiciárias são mais importantes e além do que a usual definição de culpa, inocência, né, de absolvição ou condenação. Se percebe cada vez mais que cabe ao judiciário outras ferramentas e que as ferramentas vêm se adensando na prática judicial, a mediação, a conciliação, a visão do juiz como administrador judiciário e a atenção e o cuidado na área psicossocial. Diante disso, o desembargador Saraiva criou esse núcleo para, hoje, na 9ª Vara Criminal, acompanhar essas pessoas que passavam lá como processados, e a experiência foi tão exitosa que esse núcleo passou, então, a ser vinculado à presidência. E no início, entre 2010 e 2013, se viu que podia-se fazer algo mais, e então os integrantes do NOAD foram ao TJ do Distrito Federal e Territórios para verificar a ideia de uma audiência coletiva na transação penal para os autuados por porte de entorpecentes. E isso foi aplicado no Juizado Especial Criminal, dado que era grande o número de descumprimentos de transações penais. O Paulo explicou que é a transação penal, né, que é um momento antes do oferecimento da denúncia para que o autuado possa ou pagar um valor ou prestar um serviço, mas no caso de quem se via com o uso de drogas, nem a prestação de serviço, nem o valor eram efetivos. Então, se pensou em outro modelo, que era a audiência
coletiva na transação penal, onde todos os autuados eram chamados para uma reunião conjunta, que se explicava, então, o andamento daquela proposta de transação diferente a cargo do Ministério Público, que seria ou a participação de um grupo terapêutico, realizado bravamente aqui pelas 3 psicólogas e assistente social que aqui estão, Ana, Cláudia, Maís e Andréa, fazem um trabalho, cada uma por 10 pessoas, com muito êxito. Então, foi proposta a ideia de um grupo terapêutico para esses autuados, ou, em casos mais severos de uso de drogas, um encaminhamento para o APTAD ou até para o CAPS. Isso, então, teve muito sucesso. Nós já chegamos, o NOAD chegou há um ano a atender quase 1.000 pessoas, com um sucesso muito grande, porque vários desses ressocializados voltaram para essas reuniões coletivas para apresentar o seu depoimento, como 2 irmãos que montaram a banda de musical e tocavam em um restaurante e foram, então, fazer um número artístico para aqueles novos autuados que participavam da audiência coletiva. E, então, o NOAD passou a ter uma importância bem mais acentuada. Essa experiência do juizado criminal se transferiu para os demais juizados criminais. O NOAD passou a atuar no Justiça da Praça, no interior, para formar uma rede local que pudesse ter apoio do NOAD e lá se fazer essa audiência coletiva de forma autônoma, podendo espalhar esse procedimento pelo Estado. Não só isso, o NOAD também acolhe familiares lá, não se resume aos autuados. Muitos pais e mães, parentes de pessoas com corrente uso de droga, procuram o NOAD para uma estruturação psicológica que possa tratar, né, do seu familiar. O NOAD também faz esse encaminhamento para órgãos de emprego. E a visão diferente da drogadição teve na Justiça do Rio Grande do Norte um impacto muito denso, porque se deu à específica questão do uso de drogas uma específica tratativa. E o que a gente espera do Poder Judiciário é que ele possa dar ao NOAD mais estrutura, mais condições de atuação, porque a questão do uso da droga, lícita ou ilícita, não se resume aos processos de autuação por porte entorpecente, né? Nós temos causas de família, causas de violência doméstica, causas cíveis que podem ser utilizadas, que podem servir de utilização, o NOAD pode servir de utilização na resolução dessas causas, pela questão específica que, como eu disse, as psicólogas e a assistente social tratam de maneira tão profissional e tão aprofundada. Era o que eu tinha para falar, dizer que o NOAD está lá na Ribeira, no prédio do antigo Grande Hotel, pronto para receber qualquer demanda, seja de pessoas que estão no uso, né, como familiares, balizando que a proposta não é fazer ninguém deixar de usar, mas dar um momento de reflexão, principalmente os grupos terapêuticos, quanto ao uso. E essa via, que não é impositiva, mas, né, reflexiva, de reflexão, tem muito mais êxito do que uma via impositiva nesses casos. Dizer que o NOAD está lá à disposição, registrar que o coordenador Flávio Barbalho não pôde vir porque teve um problema pessoal e sua ausência foi justificada, e agradecer o convite, parabenizar o NOAD pelo que tem feito, parabenizar o Tribunal por esse importante evento, principalmente na pessoa do secretário Osaí Vasconcelos, e agradecer, presidente, a participação. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor João Eduardo Ribeiro. Vou diretamente passar a palavra para finalizar o painel para o doutor Fábio Ataíde. Queria homenagear todos da mesa, na pessoa do doutor Luiz Carlos, que é um padrinho aqui para o Tribunal de Justiça, especialmente para os apaquianos, né, para todos nós. Eu vou ser bem breve mesmo.
E eu vim aqui só para falar de um projeto do qual participo, a Corregedoria participa, juntamente com vários outros voluntários, SESCOP, IFRN e voluntários, que é o projeto de escrita restaurativa. Então, esse projeto é um projeto que busca a remissão da pena não é pela leitura, pela escrita. Proposta, a ideia é uma ideia que volta-se em torno da literatura menor. A ideia, o conceito de literatura menor é a literatura dos desterrados, dos sem voz. É uma literatura grandiosa, né? A literatura dos refugiados, daqueles que não falam a língua do país onde vivem, e é uma literatura também do cárcere. Nós temos exemplos grandiosos. O projeto Novos Rumos do Tribunal de Justiça acompanha, né, desde já há algum tempo, os escritores no cárcere. Nós acompanhamos Newton Albuquerque, especialmente, que já escreveu 4 livros durante o período em que ele está preso. Acompanhamos à distância outros, e esse grupo, né, de voluntários dos escritores da literatura menor não é porque é menor de importância, é menor porque é desterrada, é uma pessoa que não tem voz. Esse tipo de literatura é uma literatura mais grandiosa, porque é a literatura do coração, é a literatura da dor, é a literatura da falta dos sentimentos, do reconhecimento, do abandono. É isso que nós estamos procurando. Eu gostaria muito de lembrar o exemplo do primeiro projeto do Rio Grande do Norte de remissão pela escrita, começa em Caicó, lá em 2003. Temos que reconhecer o trabalho do professor da Universidade Federal, Adailson Tavares. E o professor Adailson Tavares, ele me contou uma história muito interessante que gostaria de compartilhar, a força da literatura no impacto da transformação das pessoas. Ele tinha um projeto de literatura, de remissão, não era de leitura com encarcerados lá de Caicó, e hoje, de alguma forma, esse projeto é desenvolvido por Francisca Gomes, que é uma agente penitenciária, inclusive que acompanha, né, outros encarcerados com projeto de escrita. Ela acompanha, inclusive, uma apenada de Caicó que já escreveu um livro, e a gente está começando um diálogo também em Caicó com esse tipo de literatura por lá. Então, o que é que o professor Adailson me contou? Ele me contou que uma vez estava dando uma aula e disse: hoje vamos ler poemas. Um preso levantou a mão lá atrás e disse: professor, com todo respeito, mas eu não vou ler poema não, porque isso é coisa de viado. Eu sou homem e não gosto desse negócio, não. E o professor Adailson, com muita paciência, tentou convencê-lo, e ele, de uma forma ou outra, eu vou aceitar, porque eu sei que vou me beneficiar, e resolveu ler os poemas. Passou-se, esse sujeito saiu da prisão, voltou a ser preso, e encontrou-se novamente com o professor Adailson na sala de aula. E contou a seguinte história ao professor Adailson: sabe daquele negócio do poema, professor? Sim, diga. Eu estava no assalto, ia dar uma coronhada na cabeça do velhinho e me lembrei do poema e não dei. Mas não foi coisa de boiola não, viu? Está vendo o poder? Está vendo o poder da literatura, da transformação? Tennessee foi coordenador da comunidade Shalom, eu conheci, inclusive por meio da irmã Socorro. Tennessee me contou uma história que eu achei maravilhosa. Tennessee, ele disse que era um jovem transgressor. Cometia pequenos delitos no centro de Natal até ser acolhido pela Igreja Católica e se voluntariar ao trabalho de evangelização. Morou muitos anos na África, na Palestina, em Israel. E ele me disse que, depois que voltou a Natal, já foi assaltado 11 vezes. 11 vezes. E olha que era um jovem transgressor. Ele disse que já recebeu os pertences de volta 6 vezes.
Como Tennessee? Toda vez que alguém me assalta, ele vive em comunidade carente aqui de Natal, quando eu entrego o meu pertence, o que eu tenho, o celular, o relógio, ele anda com muita pouca coisa, eu pego na mão dele e diz, me conte sua história. Me conte sua história. E é nesse contar da história que a pessoa devolve os presentes, devolve o roubo, os presentes, forma um ato falho, os presentes. É nesse ato de contar a história. É disso que a gente está falando. Kay Pranes também trata exatamente disso, em desenvolver a técnica de justiça, de círculo restaurativo, né, pela contação de história. Ela diz claramente que todo mundo é um ser emocionalmente incompleto. Esse eu interior, por meio do processo de socialização, ele não consegue se desenvolver. E em um círculo, em uma contação de história, a gente consegue, ele deixa escapar o seu eu verdadeiro, o seu eu interior. Se a gente alcançar, encontrar o eu interior de cada um e tentar desenvolver emocionalmente essa pessoa, quem ganha não é só essa pessoa, somos nós que participamos do ciclo restaurativo. Então, eu acho que eu e mais os outros voluntários estão ali presentes do processo de escrita restaurativa. Eu, pessoalmente, eu vou para tentar me completar, crescer, também emocionalmente. Mas eu faço isso ouvindo a história do outro, fazendo como Tennessee, pegando na mão dele e perguntando, me conte a sua história. Obrigado. Obrigado, doutor Fábio Ataíde. Parabenizar o Tribunal de Justiça pelos seus 125 anos, a Escola da Magistratura, pela estrutura que nos apresenta, parabenizar ao cerimonial, também a organização do evento. Muito obrigado a todos.